O extraordinário de Deus em Provérbios. Este vídeo está sendo gravado para o dia 18 de janeiro. E como janeiro tem 31 dias, título de Provérbios por dia. Sendo o dia 18 de janeiro, nós vamos meditar em Provérbios 18. E Provérbios 18 é um capítulo que nos fala sobre a importância dos nossos relacionamentos. Neste mês de janeiro, o Espírito Santo nos orientou a gravar o livro de Provérbios, trazendo um destaque para o propósito que Deus tem de dar um ano extraordinário para o seu povo. Deus quer entregar coisas novas, coisas extraordinárias para os seus filhos, mas muitas vezes nós não fazemos o extraordinário no nosso dia a dia. Queremos viver como pessoas ordinárias. O que é ordinário? Ordinário é o que é comum. Viver como pessoas ordinárias é o mesmo que fazer as mesmas coisas que nós fizemos o ano passado. Repetir os mesmos comportamentos. Continuar, muitas vezes na preguiça, muitas vezes na lentidão, muitas vezes esperando que aconteça um milagre de coisas que nós podemos fazer. Então, neste mês de janeiro, sendo hoje dia 18, muitas pessoas já desistiram das promessas que fizeram na virada do ano. Muitas pessoas agora na segunda quinzena de janeiro já vão abandonando o que prometeram. Depois outro grupo de pessoas vai abandonando em fevereiro, depois vem o carnaval, e aí depois, quando se inicia o mês de março, as pessoas estão repetindo as mesmas coisas e vão fazendo isso mês a mês, até que chega o mês de dezembro e elas ficam frustradas, decepcionadas, carregadas de tristeza, de preocupação, dizendo assim: que ano ruim, quando na realidade nós somos responsáveis pelo ano que nós temos. Eu sou responsável pelo meu ano, você é responsável pelo seu ano, nós somos responsáveis por aquilo que acontece à nossa volta. Existem coisas que não dependem de nós, mas no que depender de nós, nós precisamos fazer tudo o que pudermos para que os resultados nos sejam favoráveis. Deus, ele ensina muito isso no livro de Provérbios. E nesse mês de janeiro, o Espírito Santo nos orientou, dizendo: eu quero revelar o extraordinário para o meu povo. Mas muitos estão dormindo e não estão prestando atenção na minha palavra, não estão falando comigo em oração, então não conseguem ouvir a minha voz e não conseguem alcançar as respostas esperadas. Portanto, comece esse ano com o propósito de colocar Deus em primeiro lugar e acima de tudo. Nós lemos no dia 16, Provérbios 16, e nós falamos a respeito da importância de se ter planos e colocá-los na mão de Deus. Depois, em Provérbios 17, nós falamos a respeito da importância de valorizarmos a paz. E agora, em Provérbios 18, nós veremos que esse capítulo nos fala sobre a importância dos nossos relacionamentos. Então, da importância de termos amigos, da importância de valorizarmos os nossos amigos, inclusive os amigos da nossa família, e sobre a importância de fugir da prática de coisas erradas e do mal. Vamos aqui à leitura. Estamos usando nesta série a versão da NVT,
que a NVT é Nova Versão Transformadora. Se você está acostumado a ler a Bíblia na versão da Almeida Fiel, você vai perceber uma diferença muito grande. A Almeida Fiel é mais rebuscada, é uma linguagem mais difícil, mas essa leitura com base na NVT é uma versão mais moderna, mais atual, e o objetivo de usar a NVT é ampliar a facilidade, a compreensão do texto. Mais importante do que dizer que leu a Bíblia é ler o texto e entender o que a palavra está falando conosco, o que Deus quer revelar e mostrar pela sua palavra para nós. Provérbios 18 na NVT diz assim, versículo 1: Quem vive isolado se preocupa apenas consigo e rejeita todo o bom senso. Então, como nós dissemos, Provérbios 18 nos fala sobre a importância dos relacionamentos. Quem vive isolado se preocupa apenas consigo, se preocupa apenas com seus próprios interesses, não se preocupa em se relacionar com outras pessoas, não valoriza a importância do relacionamento com outras pessoas e está rejeitando o bom senso. Rejeita o bom senso porque quando nós nos relacionamos com outras pessoas, nós ampliamos os nossos conhecimentos, nós não temos como saber a respeito de todos os assuntos, ampliamos as nossas experiências porque compartilhamos histórias da nossa vida e aprendemos e conhecemos outras realidades, aumentamos a nossa empatia. Empatia é a capacidade de se colocar no lugar das outras pessoas, entender o sofrimento delas, compartilhar as alegrias delas, ampliar a nossa experiência como pessoas. E o segundo mandamento é: ama o teu próximo como a você mesmo. Quando nos relacionamos com outras pessoas, também podemos descobrir os nossos talentos. Muitas pessoas dizem: você é muito bom nisso, você sabe fazer isso muito bem. Então, relacionar-se com outras pessoas é importante. Talvez a sua experiência no relacionamento com outras pessoas não seja boa. Você se deparou com pessoas negativas, você se deparou com pessoas que, ao invés de ajudarem você, ficaram apontando o dedo e fazendo críticas a você o tempo todo. Talvez você foi humilhado, humilhada, foi ridicularizado, foi menosprezado em razão de alguma coisa que alguém apontou como defeito. E então você ficou com a ideia de que é melhor viver sozinho, é melhor viver sozinha do que viver com as pessoas. Não se engane, não tome isso como um princípio de vida. Pelo contrário, se o que aconteceu com você é que você não encontrou as pessoas certas para andarem com você. Saia desses grupos em que as pessoas diminuem, ridicularizam, menosprezam você em razão de qualquer motivo que for e procure lugares onde você vai ser acolhido, onde você vai ser acolhida, onde você vai ter amizades, onde você vai ter pessoas que respeitem você e que querem o seu bem. A questão não está naquilo que fizeram de críticas a você. Está na sua postura de essas pessoas não são as pessoas certas para andarem comigo. Vou procurar outras pessoas. Mas faça parte de grupos e tenha o seu grupo de leitura, tenha o seu grupo de corrida, tenha o seu grupo de oração, participe de uma célula para a meditação na palavra, crie um grupo, nem que seja com um amigo ou com uma amiga, para que você realize a leitura da palavra. Você pode, por exemplo, combinar de, logo que acordar, telefonar para o seu amigo ou para a sua amiga e lerem juntos a palavra por meia hora.
pode ser no final da tarde ou num período da noite, num horário que seja mais confortável para vocês. Mas faça isso. Versículo 2: O tolo não se interessa pelo entendimento, só quer saber de expressar suas opiniões. Veja que o versículo 2 fala que quem se preocupa só em falar aquilo que pensa e quer que as pessoas a escutem é um tolo. O tolo não está preocupado naquilo que é dos outros, ele está preocupado apenas em ter um lugar para poder falar a respeito da vida dele. Você já conheceu alguma pessoa que aparece no seu trabalho, na sua escola ou nos ambientes em que você frequenta que ela sempre tem que chegar: oi, tudo bem? Porque hoje aconteceu isso na minha casa, e aconteceu isso com meu filho, e aconteceu isso com não sei o que, e aconteceu isso com meu cachorro, e a pessoa só quer que você escute tudo que ela fala e desabafe, mas na hora que você precisa que ela escute você, porque você precisa também falar e compartilhar alguma coisa, ela fala: não, agora eu estou ocupado. E ela sempre faz isso. Então, o tolo, ele é assim, ele só quer saber dele, falar das coisas da vida dele, ele está centrado em si mesmo, ele é egoísta. Por isso que o versículo 2 fala que quem age assim é tolo, porque ele não está preocupado em estabelecer relacionamento. Ele está preocupado só em olhar para si próprio e ele não quer saber de ampliar os seus relacionamentos, ele só quer saber de falar as suas opiniões. É aquela pessoa que tem opinião sobre política, tem opinião sobre todos os assuntos, sobre religião, sobre tudo. Mas ela não escuta as outras pessoas, porque o prazer dela não é em ter um relacionamento com as pessoas, ela só quer expressar as suas opiniões. Versículo 3: A prática do mal resulta em desonra. O comportamento vergonhoso causa desprezo. No relacionamento com as pessoas, se você faz o mal para elas, ninguém gosta de sofrer o mal. Quando a pessoa é maltratada, ela vai devolver de alguma forma. E ela vai devolver com desonra. Ela não vai tratar bem aquele que é aquele que maltrata ela. Então, quem pratica o mal será desonrado. E o comportamento vergonhoso causa desprezo. As pessoas que agem sem pudor, se vestem de maneira escandalosa, se portam de maneira escandalosa, desrespeitam os lugares onde vão. O comportamento vergonhoso vai causar desprezo. Versículo 4: Palavras sábias são como águas profundas. A sabedoria flui do sábio como o riacho transbordante. Esse versículo 4 nos fala que toda palavra de sabedoria nos leva a muita reflexão e traz uma oportunidade de mudança de comportamento. E a sabedoria flui do sábio como um riacho transbordante. Quando você conversa com alguém que tem sabedoria, aquela pessoa vai saber te dar muitas respostas, muita orientação, muito apoio, muita ajuda. E esse versículo está aqui para dizer o seguinte: quando você for estabelecer relacionamentos, estabeleça relacionamentos com pessoas que sabem resolver problemas, que têm sabedoria em trazer instrução, conselho, informação para resolver problemas. Fuja daqueles que são tolos. Ande com pessoas sábias. E as pessoas sábias, elas são como o riacho transbordante. Elas sempre têm. O riacho fala a respeito de água. Água é vida. E por onde um riacho passa, onde há sujeira, aquele riacho limpa, lava aquilo que está sujo. Então isso nos faz lembrar de situações difíceis, coisas que nós precisamos resolver. A pessoa sábia vai nos ajudar.
ande com pessoas sábias. Versículo 5. Não é certo absolver o culpado, nem negar justiça ao inocente. Nas suas relações com as pessoas, seja justo com elas. Se alguém fez algo errado, responsabilize a pessoa. Se uma pessoa é inocente, faça justiça para essa pessoa. Existem pessoas que não são assim. Elas criam grupinhos, elas criam, esses aqui serão os meus amigos. E ela elege os seus amigos pela aparência, pela forma como se veste, pela forma como a pessoa fala, por aquilo que a pessoa tem, porque a pessoa mora num certo bairro, porque a pessoa tem um certo cargo, porque a pessoa tem um certo poder. E essas pessoas que escolhem os seus amigos com base nesses critérios, elas defendem os amigos até a morte. Os amigos podem estar errados, mas elas dizem: é meu amigo, ele está certo. E uma pessoa inocente pode estar sendo levada para um julgamento injusto, mas elas dizem: não faz parte do meu grupo, então que seja considerado culpado. O versículo 5 fala: não faça isso. Não importa quem quer que seja. Todo o livro de Provérbios ensina a corrigir os nossos filhos, a corrigir as pessoas que andam conosco e a orientá-los a fazer a coisa certa. Nas suas relações, não absolva o culpado. Não importa se é seu amigo, se é o seu pai, a sua mãe, seu parente ou seu familiar. Seja correto. Versículo 6. As palavras do tolo o envolvem em brigas. Ele pede para receber uma surra. Então as palavras do tolo o envolvem em brigas. Tem muitas pessoas que são tolas e se envolvem em brigas de trânsito, e muitas pessoas, por falta de sabedoria, perderam a vida em razão da falta de sabedoria. Então as palavras do tolo envolvem brigas. Ele pede para receber uma surra. Não se envolva em situações de conflito em trânsito. Vá embora. Procure sair mais cedo para poder chegar aonde você precisa chegar na hora certa, prevendo algumas situações que podem gerar o atraso. Versículo 7. A boca do tolo é sua ruína. Ele cai na armadilha dos próprios lábios. Mais um versículo que destaca que o tolo, quando abre a boca, arma ciladas para si mesmo. Lemos em Provérbios 17, no último versículo, que até o tolo é considerado inteligente se ele permanecer em silêncio. Então, se você não sabe o que dizer a respeito de algum assunto, prefira o silêncio. Não dê opiniões e palpites a respeito daquilo que você não sabe, que você não conhece. Se você precisa responder a uma situação sobre um assunto que você não conhece, procure fazer uma pesquisa. Procure conselheiros, pessoas que saibam a respeito daquele assunto e que possam dizer a você: isso funciona assim ou assim. Porque pedir conselhos, pedir instrução, buscar conhecimento, usar a inteligência e alcançar entendimento e discernimento para responder a uma questão é melhor do que abrir a boca e dizer coisas tolas, porque as pessoas não esquecem, vão dizer: ele falou isso e isso. Então preste atenção antes de abrir a boca para falar e responder questões que você não sabe. Muitas pessoas vão até você justamente com esse propósito. Vamos ver o que ele diz, vamos ver o que ela diz a respeito desse assunto. Não caia na armadilha de dizer alguma coisa que você não sabe. Faça uma pesquisa antes de responder. Versículo 8. Calúnias são petiscos saborosos, que descem até o íntimo de quem ouve. Caluniar alguém
é falar mal a respeito de outra pessoa. E o versículo 8 está dizendo que as pessoas sentem prazer em ficarem em rodinhas de fofocas, em rodinhas onde estão falando a respeito de outras pessoas. E as pessoas sentem prazer em conhecer a vida dos outros, em saber das fofocas. Mas nós não devemos ter esse tipo de prazer. Basta pensar que se você estivesse sendo o caluniado, se você estivesse sendo a pessoa que é vítima desses ataques, das fofocas e das mentiras que são contadas em rodinhas de conversa, você não gostaria de não poder se defender a respeito de coisas que nem são verdadeiras a seu respeito. Então não faça aquilo que você sabe que seria muito ruim se você fosse a vítima disso. Versículo 9. E se você tem amigos ou conhecidos que convidam você para participar dessas rodas de conversa, diga: estou com pressa, tenho outro compromisso agora, e saia educadamente. Ou, se você tem mais intimidade com esses seus amigos, comente a respeito de que eles não gostariam de serem as vítimas de calúnia da mesma forma como você não gostaria, para que eles reflitam a respeito disso e parem com isso. É melhor gastar o tempo aprendendo coisas novas para a sua vida do que ficar falando mal a respeito da vida dos outros. Versículo 9. Quem é relaxado em seu trabalho causa tanto estrago quanto aquele que destrói. Na Almeida Fiel, o texto fala que aquele que é negligente no seu trabalho é amigo do desperdiçador. Nessa versão da NVT, quem é relaxado em seu trabalho causa tanto estrago quanto aquele que destrói. Então, aquele que não cuida do seu trabalho, ele acaba sendo frustrado, decepcionado, mal-sucedido, da mesma forma que aquele que destrói o seu próprio trabalho. Em outras palavras, ser negligente, ser relaxado, ser indisciplinado em relação ao seu trabalho é uma forma de autodestruição. Você está arruinando você mesmo. Então preste atenção no seu trabalho, naquilo que você faz. Eclesiastes, no capítulo 9, no versículo 10, nos revela o princípio da excelência. Lá está escrito: tudo que vier à tua mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque para onde tu vais, na sepultura, não há obra, não há mais nada a ser feito. Portanto, a recomendação de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, é: seja excelente em tudo o que você faz. Versículo 10, não importa o que você faz. Se você é empregada doméstica, seja a melhor. Se você é médico, seja o melhor. Não importa, seja o que você estiver fazendo, sempre seja diligente, dedicado, responsável e dando o melhor de si no exercício dessa função, daquilo que você está realizando. Isso vai trazer satisfação em relação às pessoas que recebem o seu serviço, que recebem o seu produto, e vai fazer com que você chegue até a presença de reis, ou seja, de pessoas importantes. As pessoas que têm mais condições econômicas, as pessoas mais influentes vão fazer questão de comprar de você, de receber o serviço de você, em razão da sua dedicação. Isso vai garantir riquezas, honra e prosperidade na sua vida. Versículo 10. O nome do Senhor é fortaleza segura. O justo corre para ele e fica protegido.
O Senhor é o Criador dos céus e da terra, Ele é todo-poderoso. Quando nós estamos em situações de aperto, podemos falar com Ele, porque Ele é a nossa fortaleza segura. Ele nos protege e nos defende de todos os nossos inimigos, de todos os nossos adversários. Salmo 23, verso 5, fala que preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Davi escreveu esse salmo. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Davi pediu a Deus que preparasse uma mesa perante os seus inimigos para quê? Para que eles pudessem ver que o mal que desejavam a ele não ocorreu e que ele, na verdade, recebeu a proteção e a segurança do Senhor. E todo o mal que eles queriam contra ele não ocorreu, porque o Senhor foi a fortaleza dele. No Salmo 27 está escrito no versículo 1: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. O Senhor é a minha força, de quem me recearei? O versículo 2 fala: Quando os meus adversários, meus inimigos, se levantaram para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Então, o nome do Senhor é fortaleza segura. O justo corre para ele e fica protegido. Versículo 11. O rico vê sua riqueza como uma cidade fortificada. Imagina que é uma muralha alta e segura. Então, aqui no versículo 11, ele está dando um alerta para aqueles que são ricos. Não pense que o seu carro blindado, que a sua casa altamente murada, está completamente livre de assaltos, furtos, roubos, porque no Salmo 127 está escrito que se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. É o Senhor que dá a proteção. O rico pensa que os seus sistemas de segurança são altamente seguros. São seguros, sim, mas correm o risco também de serem superados. Versículo 12. A arrogância precede a destruição. A humildade precede a honra. Nos seus relacionamentos, nunca seja arrogante. Arrogante é aquele que arroga para si uma posição de superioridade. Eu sou o superior. E quem age assim, a arrogância precede a destruição. Mas a humildade vem antes, precede a honra. Quando a pessoa é humilde, ela está disposta a aprender. Ela está disposta também a ensinar aquilo que sabe, com a intenção real de ajudar as pessoas. Quando as pessoas agem com humildade, elas são bem lembradas como pessoas que faziam bem, como pessoas que respeitavam o próximo, como pessoas que eram verdadeiras amigas, como pessoas que tinham muito para oferecer e mesmo assim eram acessíveis e estavam disponíveis para ajudar o próximo, para conversar e trazer respostas e soluções para outras pessoas. Agora, o arrogante muitas vezes fala muito, mas na hora em que você precisa dele, ele nem sabe como resolver os problemas e situações da vida. Não seja arrogante, porque com certeza tem muitas coisas que nós não sabemos. E existem mais coisas que nós não sabemos do que o pouco que podemos saber a respeito de qualquer assunto que seja. Versículo 13. Falar sem antes ouvir os fatos é vergonhoso e insensato. Quando você fala sem saber todos os fatos, você vai errar no seu julgamento e vai passar vergonha. Portanto, seja sensato, escute tudo para poder dar uma resposta adequada. Não se apresse. Versículo 14. O espírito da pessoa sustenta o seu corpo enfermo, mas quem pode suportar o espírito abatido? Esse versículo 14 está fazendo uma pergunta. Se você estiver abatido, quem pode levantar você? Então,
o versículo 14 está nos orientando a cuidar muito do nosso corpo e do nosso espírito, da nossa alma, das nossas emoções. Se você se deixar abater, quem vai poder ajudá-lo a se levantar? É só você que é responsável pela sua própria vida, pela sua própria saúde. Cuide da sua saúde, pratique atividades físicas e cuide da sua alimentação, beba mais água, durma mais cedo para acordar mais cedo, faça leituras a respeito da palavra para que a sua saúde mental e espiritual esteja fortalecida, porque é o seu espírito que sustenta o seu corpo. Se você tiver um espírito forte e saudável, você será saudável. Mas se você estiver com seu espírito abatido, quem poderá levantar você? Essa é a pergunta do versículo 14. E trazendo para a questão dos relacionamentos, pessoas abatidas, pessoas desanimadas, não são pessoas desejadas. Você vai ter dificuldade em encontrar alguém para estabelecer um relacionamento conjugal. Você vai encontrar dificuldades de portas abertas nos trabalhos, porque as pessoas vão preferir as pessoas que são otimistas e que estão com o espírito fortalecido e renovado para ajudar a empresa e alavancar os negócios dos empreendimentos. Então, quem vive no espírito abatido acaba sofrendo vários prejuízos. Versículo 15. Quem tem discernimento está sempre pronto a aprender. Seus ouvidos estão abertos para o conhecimento. Veja que discernimento é um nível de sabedoria. Quem sabe que tem muitas coisas sobre as quais precisa aprender, está sempre pronto para isso. E os seus ouvidos estão abertos para o conhecimento. Versículo 16. As portas se abrem para quem dá presentes. Eles dão acesso a pessoas importantes. O versículo 16 diz: nas suas relações com outras pessoas, quando você quer chegar até pessoas que estão em níveis mais altos, use os presentes. Na hora de você dar um presente, procure saber quais são os gostos daquela pessoa. E se você não tem como saber, compre um presente que seja útil, que seja um tipo de presente que realmente a pessoa vai valorizar, para que você tenha as portas abertas. O versículo 16 está falando que as portas se abrem para quem dá presentes. Eles dão acesso a pessoas importantes. Os presentes revelam que você tem consideração, que você tem respeito por uma pessoa. Então, quando você dá um presente para alguém, você está manifestando esse respeito, essa consideração, que tem alguma coisa de valor naquele que você está dando presente. E essa pessoa que recebe o presente sente que também tem que retribuir de alguma forma, porque isso é natural do ser humano. Quando você recebe um presente, você sente aquele ímpeto, aquela vontade. Essa pessoa me abençoou, essa pessoa me ajudou, essa pessoa me reconheceu, essa pessoa me deu um presente. Eu preciso devolver esse presente. Então, o presente é uma forma de conseguir posicionamentos em relacionamentos com pessoas que você deseja conhecer. Versículo 17. Quem fala primeiro no tribunal parece ter razão, até que o seu oponente comece a lhe fazer perguntas. Esse versículo 17 nos ensina uma coisa: nas relações com outras pessoas, nunca acredite naquele que fala primeiro. Ele vai contar uma história a respeito de alguém que fez o mal para ela, que fez o mal para ele, mas enquanto você não sabe a verdade dos fatos,
e qual é o outro lado da história, não tome partido. Você pode cometer um erro muito grande, como aquelas pessoas que se escolhem os seus amigos e ficam com seus amigos mesmo quando eles estão errados. Versículo 18. Lançar sortes acaba com discussões e resolve contendas entre adversários poderosos. O versículo 18 está nos dizendo que existem questões que são muito difíceis de serem resolvidas. E até as pessoas poderosas, as pessoas que têm muitas condições, muitas vezes usam o lançamento de sortes como uma forma de resolver uma situação. Elas dizem: se amanhã chover, o negócio estará fechado. Se não chover, o negócio será dissolvido. Quando uma questão é muito difícil de ser resolvida e não há resposta, até as pessoas poderosas dizem: vamos aqui fazer um lançamento de dados, vamos ver se acontecer isso, nós vamos prosseguir. Se não acontecer, acabou. Elas ficam lançando sortes porque a questão é muito difícil de ser resolvida. Versículo 19. É mais difícil reconquistar um amigo ofendido que uma cidade fortificada. As discussões separam amigos como um portão trancado. O versículo 19 está falando: valorize as suas amizades. Preste atenção como você trata os seus amigos. Preste atenção como você fala e o que você fala para os seus amigos. Porque um amigo, mesmo que seja muito amigo seu, que tenha sido ofendido, dificilmente será reconquistado. É mais fácil tomar uma cidade fortificada do que reconquistar a amizade de alguém que foi ferido e machucado. Versículo 20. As palavras sábias saciam como uma boa refeição. As palavras certas dão satisfação. Então o versículo 20 está dizendo: vale a pena ter sabedoria. Quando você traz a resposta certa, que resolve o problema que está sendo proposto, você se sente feliz, você se sente satisfeito, assim como a pessoa que recebeu a orientação se sente feliz. 21. A língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar, arcará com as consequências. Já lemos em versículos anteriores aqui desse mesmo capítulo sobre isso. Do conteúdo do que você fala. Prestar atenção naquilo que você fala. Versículo 22. O homem que encontra uma esposa encontra um bem precioso e recebe o favor do Senhor. O versículo 22 valoriza o relacionamento conjugal, o relacionamento marital. Fala que é bom que um homem encontre uma esposa. Se ele encontra uma esposa, ele encontrou a bênção, ele recebeu o favor do Senhor. O favor do Senhor corresponde à bondade de Deus, corresponde às bênçãos de Deus. Quem encontra uma esposa encontrou um bem precioso, recebeu o favor do Senhor, recebeu as bênçãos do Senhor. E esse versículo também pode ser lido que a mulher que encontra um marido encontra um bem valioso, recebeu o favor do Senhor. O versículo 22 está falando a respeito do matrimônio, está falando a respeito do casamento, que a pessoa que encontrou uma outra pessoa para poder desenvolver a sua vida aqui na Terra, os seus projetos, e contar com o apoio da pessoa nas horas de angústia, dificuldade, tristeza e doença, é uma pessoa que recebeu a bondade do Senhor.
É uma bênção você ter um casamento, é uma bênção ter um relacionamento com uma pessoa que vai estar sempre com você, ajudando tanto nas horas das alegrias, quanto nas horas das tristezas, quanto na hora da saúde, quanto na hora da doença, tanto na hora da prosperidade, quanto na hora das dificuldades. E o versículo, inclusive Eclesiastes, no capítulo 9, fala que é bom que sejam dois do que um, porque se um tropeça, o outro apoia aquele que tropeçou. Versículo 23: o pobre suplica por misericórdia, o rico responde com insultos. O texto aqui está dizendo como o dia a dia acontece. Os pobres ficam pedindo: me dá uma ajuda, lembre-se de Deus. Quem dá ao pobre empresta a Deus. Me ajude porque eu preciso da sua ajuda. O pobre, ele vai suplicando. E o rico responde com insultos. Vá trabalhar. Você não tem o que fazer. É certo que existem muitas pessoas que são preguiçosas. Estão só suplicando sem fazerem a sua parte. Mas existem aqueles que se esforçaram, se dedicaram, mas a má sorte os leva à pobreza. Então, o pobre suplica por misericórdia, mas o rico responde com insultos. Então, procure ser diligente para que você tenha riqueza, para que você tenha independência, autonomia na sua vida. E o versículo 24 fala que alguns que se dizem amigos destroem uns aos outros, mas o verdadeiro amigo é mais próximo que um irmão. Vemos aqui a valorização da amizade, que amigos podem se tornar como irmãos. Portanto, se você quer ter uma vida extraordinária, que nesse ano você comece selecionando os seus amigos, verificando quem vai permanecer no seu círculo de relacionamentos e quem não. Afaste-se daqueles que são embriagados, que vivem com cigarro, que vivem na prostituição, na promiscuidade, no adultério, na pornografia. Fuja dessas pessoas. Seja aberto para estabelecer relacionamentos com pessoas que sejam sábias, conselheiras, inteligentes, que tenham resultados que possam ajudá-lo a se desenvolver como pessoa e a crescer no relacionamento com Deus. Seja justo nas suas relações, nunca puna o inocente e absolva o culpado, mas faça a coisa certa. Preste atenção no que você fala, não seja arrogante nas suas relações, nos seus relacionamentos, mas seja humilde. Tenha um espírito forte, um espírito de fortaleza, não um espírito abatido. Ouça antes de julgar alguém. Ouça as versões dos dois lados, para que você tenha todo o conhecimento a respeito daquela situação para não julgar de maneira errônea. Use a sua língua com sabedoria. Respeite os amigos que são mais chegados que irmãos, que na hora da angústia e da dificuldade estiveram com você derramando apoio, ajuda, orações, derramando parcela do tempo da própria vida para ajudar você. Honre essas pessoas, esses seus amigos. Valorize os seus relacionamentos. Valorize o temor ao Senhor, respeite ao Senhor, acima de tudo em primeiro lugar. E fazendo dessa forma, você vai ter resultados diferentes. Nós somos a média das 5 pessoas com quem nós mais andamos. Então, se você remover do seu círculo de amigos aqueles que vivem à toa e estabelecer novas relações de amizade
com pessoas que são sábias, inteligentes e prósperas e prudentes com discernimento, é isso que você terá na sua vida. E isso traz o extraordinário de Deus para a nossa vida. Deus abençoe a sua vida, agora e sempre. Amém.